Pessoal, deixa eu desligar aqui, peraí. Foi mal, gente, porque senão ia ficar fazendo barulho. Bem, vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a nossa última unidade do curso, né? Espero que vocês tenham gostado, né, do curso. Estamos chegando ao final agora. Apesar de todas as dificuldades, acredito que até que deu, né? Até que nós conseguimos avançar. E aí, nessa unidade, a gente vai discutir a questão do imperialismo. O foco dessa última unidade é a questão do imperialismo. Mas antes de abordar o imperialismo em si, é importante a gente falar um pouco das transformações econômicas, as inovações tecnológicas que precedem o empreendimento imperial, né, que é alvo do texto do Eric Hobsbawm no seu livro, né, A Era dos Impérios. Então, o título do livro já é bastante expressivo, bastante significativo do objeto aí central que o Hobsbawm está trabalhando, que é a questão do imperialismo. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho, né, vou dar um enfoque na questão da assim chamada Segunda Revolução Industrial. Vocês vão perceber que no capítulo que eu selecionei do Hobsbawm para vocês lerem, ele não vai utilizar o termo Segunda Revolução Industrial, mas ele vai falar em diversos momentos sobre a Segunda Revolução Industrial. Nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação geral sobre algumas das transformações tecnológicas fundamentais do período da Segunda Revolução Industrial. Eu estou utilizando por base principalmente um texto do Carlo Romani. Na verdade, é uma espécie de aula, né, para um curso de educação à distância do Carlo Romani preparou, em que ele apresenta essa discussão sobre a Segunda Revolução Industrial. E eu acho que é importante a gente traçar esse panorama antes de entrar propriamente na discussão do texto do imperialismo, que é um texto, um capítulo, né, muito completo, um capítulo que eu gosto muito do trabalho do Hobsbawm na era dos impérios. Mas acho que é legal antes a gente fazer essa apresentação geral, perceber essas transformações, para depois a gente entender como ela está diretamente ligada, linkada mesmo com o empreendimento imperial, com o domínio da África e da Ásia aí no século XIX. Então vamos observar aqui uma questão, né? O que foi essa segunda revolução industrial? A gente discutiu na segunda unidade do curso há algumas transformações significativas nos aspectos econômicos, as alterações na vida, no ritmo de trabalho, nas alterações das relações sociais de produção que começam lá no campo, que a Ellen Wood apresenta. A gente viu todo o processo violento de expropriação do campesinato na Inglaterra. Então, a gente discutiu esses aspectos que contribuíram para a chamada Primeira Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, e que tinha por base como energia motriz para essas máquinas iniciais a energia a vapor. Né? A energia a vapor ela vinha da queima do carvão mineral, que a Inglaterra, inclusive, dispunha em bastante profusão. A segunda revolução industrial ela já tem algumas mudanças também em relação a essa questão da energia motriz. Se então, na primeira, a energia motriz, né, a matriz energética estava centrada no uso do carvão, no caso da segunda revolução industrial, a gente vai ver a utilização, a partir da descoberta, né, da eletricidade. Então, a gente vai ter energia elétrica como uma nova matriz energética e a gente vai ter aí o início do uso dos derivados de petróleo para mover aí os motores a combustão. Tá? Então esse é um aspecto muito importante aí de transformação na segunda revolução industrial. Além disso, a gente vai ver também o desenvolvimento de novos processos químicos, inclusive de produtos químicos que puderam alterar os metais, né? Se antes o que predominava era o uso do ferro, agora, a partir de uma série de processos químicos, desenvolveu-se um aço, né, bem mais forte, mais resistente, que também contribuiu para as inovações, para as transformações tecnológicas na segunda revolução industrial. E aqui coloquei termos ilustrativos, né?
o negócio aí de extração de petróleo em terra. E quando acontece, né? Quando que a gente tem essa segunda revolução industrial? A datação ela é muito complicada de se estabelecer. Não é algo simples porque a industrialização caminha em ritmos diferenciados em diferentes regiões. Mas né, o que se convenciona é o seguinte: a gente tem então a primeira revolução industrial, que é aquela inglesa, né, que acontece em solo inglês. Ela data de meados aí do século XVIII, em torno de 1750, por aí, até aproximadamente 1830, que é o período que se convenciona entender como da primeira Revolução Industrial. Já a segunda, entende-se que, de um modo geral, ela começa num período entre 1850 e 1870, variando de país para país, e ela terminaria às vésperas da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1914. No entanto, não é muito fácil, como eu falei, fazer essa datação por conta dos diferentes ritmos de industrialização. Dependendo das regiões do mundo, dá para se entender até que a segunda Revolução Industrial poderia começar até pelo menos a década de 1930. É o caso brasileiro. Né? No caso brasileiro, alguns economistas eles observam casos, o que, por exemplo, acho que o Carlos Lessa, se não me engano, economista brasileiro, ele menciona que o Brasil, até a era Vargas, ainda não havia desenvolvido a indústria pesada, a indústria com essas novas matrizes energéticas, apenas na década de 30, desculpem, que o Brasil entraria nessas transformações tecnológicas oriundas da segunda Revolução Industrial. Né? Então, dependendo do período, dependendo do que se considera, né, se é estritamente a questão das inovações tecnológicas, do emprego de novas tecnologias no processo de industrialização, então isso varia bastante. Mas um aspecto que é central e importante para a gente entender a segunda Revolução Industrial também é que ela não é marcada apenas por inovações tecnológicas, mas por uma ampliação da sua abrangência em termos geográficos. Se a primeira Revolução Industrial ela ficou restrita à Inglaterra, a segunda Revolução Industrial ela corresponde a um período de acelerada industrialização de novos territórios, principalmente dentro da Europa, e depois a gente também vai ter Estados Unidos e Japão promovendo um desenvolvimento industrial bastante acelerado. Né? Então, a Inglaterra, ela concluiu, né, digamos, praticamente toda a sua primeira revolução industrial, e só depois que ela conclui que a gente tem um processo de industrialização acelerada de outras regiões da Europa. Né? Um aspecto aí que o Romani coloca é que na década de 1830, que inclusive a gente viu aí a Revolução aí de 1830 em vários países, né, e as transformações já oriundas desse processo de industrialização, ele observa que na Inglaterra já tinha uma quantidade tão significativa de operários, né, de trabalhadores de fábrica, e que inclusive já tinham conseguido obter uma participação política significativa, uma representatividade dentro do parlamento. Nessa mesma década que ele fala, a França ainda estava apenas no seu norte, na região norte da França, no processo de industrialização. Então, a França se industrializa posteriormente. Então, a década de 1830 seria marcada aí para essa industrialização na França, mas no norte. E a Bélgica também teria aí com atraso algumas tecnologias siderúrgicas. E ainda assim elas estavam, em termos tecnológicos e de expansão industrial, bastante à frente de outros países, como a Alemanha, que ainda não tinha sequer, ainda não era sequer um país. A Alemanha é um dos últimos, assim como a Itália, é um dos últimos países europeus a se formar no século XIX. Até esse período, a Alemanha era um conglomerado de pequenos principados, então a Alemanha não tinha uma unidade territorial, ainda não constituía um Estado-nação, o que limitava, de certa maneira, a sua possibilidade de desenvolvimento industrial. No entanto, uma das coisas que o Carlo Romani aponta é que essa situação se altera num curto intervalo de tempo e a gente vai perceber uma enorme
industrialização do território alemão, que eu vou falar daqui a pouco. Mas para, inclusive, poder promover essa industrialização acelerada, tanto a Alemanha como a Itália passam previamente, aí no século XIX, por um processo de unificação nacional, muito ligado àquele contexto que nós observamos na aula anterior das revoluções burguesas, vai ao reboque aí desse processo de agitações internas, né? E aí no território em que hoje a gente tem, aproximadamente, no território que hoje a gente tem a Alemanha e a Itália, a gente tem essa unificação que possibilita uma maior industrialização desses países. No entanto, como a gente vai ver, essa unificação tardia atrapalha ambos os países a saírem na corrida imperialista em busca de mercado consumidor e de matérias-primas na Ásia e na África, como a gente vai ver posteriormente já no texto mesmo do Hobsbawm. Tá? Aqui eu apenas coloquei uma foto do Bismarck, né, que é a figura responsável pelo processo de unificação política na Alemanha, liderança em torno desse processo de unificação, e do lado Giuseppe Garibaldi, que foi uma das principais lideranças aí militares na Guerra de Unificação da Itália, mas é um desenho, né, uma pintura. Okay. Como é que se deu a industrialização alemã acelerada, né? Ela se deu num período próximo também ao processo de industrialização estadunidense. Então, no século XIX, a gente vai perceber um boom tecnológico, produtivo na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, a gente percebe uma série de transformações aí bastante significativas. O Hobsbawm ele observa que no ano de 1850, a Alemanha ela tinha tantos habitantes quanto a França, né? Então, em termos populacionais, mas a capacidade dela industrial era muito menor, aí na metade do século XIX. No entanto, 21 anos depois, já com esse Império Alemão unificado, ele se tornou muito mais populoso do que a França e economicamente muito mais importante, muito mais expressivo também em termos de industrialização. Mas foi algo tardio, em termos de unificação territorial. Tá? Alguns exemplos aí que a gente percebe essa industrialização alemã está, por exemplo, no caso da criação de várias tecnologias. Por exemplo, o motor de combustão interna, que foi criado pelo Rudolf Diesel, por isso que a gente fala de óleo diesel, né? Então, que o motor de combustão interna foi criado por esse sujeito. Então, a gente percebe aí essa vinculação com a Alemanha, e até hoje, né, no nome. Os primeiros automóveis que são movidos a gasolina são criados pelo Karl Benz e esse cara que eu não vou saber pronunciar, Gottlieb Daimler, né, que é o Mercedes-Benz, empresa alemã também. E enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente também tem um grande investimento e desenvolvimento tecnológico aí na indústria automobilística, e já na virada aí para o século XX. Então, o Henry Ford ele populariza o automóvel com o início aí da produção em série da Ford Motors, né? Ford, empresa que até hoje tem, a partir de 1903. E o Ford ele também é responsável por uma nova forma aí de produção serial, repetitiva, com controle muito do tempo, aquela coisa que a gente viu na representação do Charles Chaplin, que traz bem essa imagem do tipo de indústria fordista que se dá com base no uso de uma teoria administrativa, que é a teoria do Frederick Taylor, ficou conhecida aí como Taylorismo, e sua aplicação ficou conhecida como Fordismo, que foi o uso dessa teoria, né, de aceleração do trabalho, dessa metodologia serial e bem repetitiva do trabalho, bem aquilo que a gente viu no filminho lá do Chaplin. Isso acabou sendo implantado pelo Henry Ford nas suas fábricas de uma maneira que aumentou drasticamente a produção e barateou bastante o custo dos automóveis. O primeiro carro, inclusive, desses produzidos nessa lógica de aceleração, de produção em série, foi esse carrinho aí, que é o Ford T. Né? Então, eu produzi uma fotozinha do Ford T, que foi um desses carros produzidos nessa metodologia. O Fordismo Taylorismo, né, que é
essa teoria e aplicação de uma nova lógica de organização da fábrica, uma nova lógica produtiva, ela cada vez mais, por dar certo, né, em termos de ampliar a produtividade, ela foi sendo implantada e foi predominando já na primeira metade do século XX. Então, a gente já tem, na entrada do século XX, essa incorporação do Fordismo e Taylorismo. Posteriormente, a gente vê, a partir da indústria japonesa, uma nova perspectiva, que é o toyotismo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o toyotismo já tem, isso acontece posteriormente, já tem uma perspectiva um pouco diferente, uma perspectiva mais preocupada em promover um engajamento e uma identificação do operário com a sua atividade produtiva, percebendo algumas limitações aí do Fordismo e do Taylorismo. Fazendo uma comparação talvez um pouco anacrônica, o toyotismo pode ser de alguma forma associado a essa ideia hoje que a gente tem, né, do trabalhador não mais como trabalhador, mas como um colaborador, alguém que está ali agindo de uma maneira cooperada para o benefício da empresa, vendo-se como uma parte desse processo. Então, o toyotismo já traz um pouco disso, né? Lógico que estou falando, é um pouco anacrônico, mas ele, digamos que seria os primeiros passos do que hoje vem essa lógica nova, né? De transformação do trabalhador em colaborador, como a gente vem vendo nos últimos anos. Além disso, é importante observar que, em função principalmente da indústria automobilística, temos uma expansão significativa da extração de petróleo. Essa extração de petróleo, e a gente vai observar com mais detalhes no Hobsbawm, inicialmente ela se dá principalmente na América, na região do Texas, nos Estados Unidos, e na Europa, próxima ao Mar Cáspio, na região da Rússia. Depois, inclusive, em função dessa necessidade de maiores reservas de petróleo, e a gente sabe que, né, o petróleo virou, muita gente falava, o ouro negro, né, um produto assim, extremamente valorizado e importante, que é a matriz energética do nosso mundo atual, levou também à busca de novas reservas e a descoberta de grandes reservas na região do Oriente Médio, explicando inclusive muito do processo imperialista naquela região, como a gente vai ver posteriormente. Okay? Já estou me estendendo um pouco demais, mas para concluir, eu quero gravar num vídeo só essa discussão. Um outro aspecto também importante a gente perceber é a inovação na indústria química, de uma maneira generalizada. Durante muito tempo, grande parte dos produtos químicos eles eram extraídos exclusivamente de vegetais, de plantas, né? Então, eles vinham de corantes naturais. Então, eram os corantes, né? Um exemplo, na verdade, que está colocado. Então, eram vários produtos químicos, mas eram extraídos de plantas através de processos que separavam esses componentes químicos. Já a partir da segunda Revolução Industrial, a gente tem uma situação em que muitos desses componentes são obtidos de maneira sintética, e é o caso dos subprodutos do petróleo, de carvão, nitrogênio, fósforo, né? Então, tem-se uma sintetização de vários produtos. O petróleo mesmo, a gente sabe que a partir do petróleo se produz uma enormidade de coisas, desde o plástico até remédios, né? A gente tem uma variação gigantesca. Então, a partir dessas substâncias foi se criando um monte de coisa, né? Desde tinta, fertilizante e remédios até, né? Muita coisa foi feita a partir desse processo de sintetização dos químicos. E isso transformou radicalmente a sociedade do século XIX já, e principalmente no século XX, no século passado. Para finalizar, então, e isso aqui é um aspecto importante para a gente depois perceber algumas questões relacionadas ao imperialismo. Essas inovações, essas descobertas aí, desde o século XIX, elas eram expostas, elas eram popularizadas em alguns eventos que foram muito importantes, que foram conhecidos como as exposições universais. O que eram essas exposições universais? Era um espaço que acontecia em alguma cidade destacada de algum país de capitalismo avançado, em que se trazia, né, nesses eventos as descobertas, as novas tendências, né, os produtos aí que foram desenvolvidos, as máquinas, então tudo isso aparecia aí. Ainda hoje existem esse tipo de exposições, mas normalmente elas são mais temáticas, né? Então,
como o Romani coloca aí um exemplo, né, de sala do automóvel, feira de informática, Fashion Weeks, né, atualmente elas já são com temas mais específicos. Naquela época, as exposições universais elas tinham por intenção agregar praticamente todos os grandes conhecimentos e descobertas da civilização ocidental, né? A primeira delas aconteceu justamente na Inglaterra, não é à toa. Vimos que a Inglaterra foi o primeiro país industrializado. Então, não é à toa que a primeira exposição universal aconteceu justamente em Londres, no Palácio de Cristal, no ano de 1851. A partir de então, praticamente todos os anos teve várias exposições mundiais até o presente, né? Até hoje a gente tem essas exposições, como o Romani coloca, ainda que elas hoje sejam mais diversificadas, eu diria. Um exemplo interessante de a gente observar é a Torre Eiffel. Eu coloquei aqui porque a Torre Eiffel, não sei se vocês sabem a história, mas ela não havia sido prevista para ser um monumento permanente na cidade de Paris. A Torre Eiffel ela seria apenas um monumento temporário para a Exposição Universal do ano de 1889, que aconteceu naquela cidade. Só que foi muita polêmica, a Torre Eiffel já agitou pra caramba a vida parisiense na época, e muitos, né, adoraram a Torre Eiffel, achavam um grande símbolo da modernidade, do estilo de vida burguês, da nova lógica, inclusive das reformas urbanas que a cidade passa, com a criação de boulevards, de ruas largas, né, de parques. Então ela seria expressão dessa modernidade, mas outros achavam que ela era uma monstruosidade, um monstro de metal no meio da cidade. Então foi muito polêmico, mas no final das contas a Torre Eiffel acabou ficando aí em Paris e hoje é o grande símbolo da cidade, né? Imagino que seria Paris sem a Torre Eiffel. É apenas a título de ilustração e de curiosidade. A partir do próximo slide, a gente vai começar a discutir propriamente o texto do Hobsbawm, que, como eu falei, é um texto muito interessante. Espero que vocês gostem, leiam com bastante atenção. E até lá. Deixa eu pausar aqui esse vídeo. Continuamos com o Hobsbawm.